Que diferença nenhuma. Bom, nem tão taxativo assim, né? Nem sempre sai tão certo. Tem muita coisa que a gente precisa aprender com Jesus, gente. Preste bem atenção. Eu vivi com meu esposo, antes de meu esposo falecer, a gente viveu mais de 20 anos juntos. Você entendeu? Foi praticamente uma vida inteira, porque eu conheci o meu esposo, eu era menina ainda, era garota, e dele também. Você entendeu? Então, a gente viveu uma vida inteira junto no mundo. Depois a gente veio para a presença de Deus, viveu muitos anos na presença de Deus juntos. Então eu consigo mais ou menos te explicar o que é um relacionamento realmente com Deus, mas pessoal, preste atenção, não é religiosidade não, estou falando de religiosidade não, estou falando quando os dois realmente é convertido, tá? E às vezes tem casal que os dois vão para a igreja, mas às vezes nenhum dos dois é convertido mesmo, ou um é, outro não é, porque o que diz se a gente é de Deus são as atitudes, né? Eu sou da igreja, eu sou uma carteirinha de não sei o que, isso não quer dizer que você é de Deus, não. Quer dizer que você é de Deus é as suas atitudes. Entendeu? Uma delas, o amor, não é palavra, sabia disso? O amor é uma ação. Jesus, quando amou Deus, por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o único filho dele. Ele não saiu gritando, você, não, mas ele tomou uma atitude. Ele entregou o único filho para morrer por nós, por amor. Então ele fez um ato de amor. Jesus também é a mesma coisa. Jesus vivia por aí pregando, verdade, vos digo, mas ele não ficava, verdade, vos digo que eu amo você. Não, mas ele entregou a vida dele na cruz. Ele carregou aquela cruz, foi forçado a carregar aquela cruz. Ele podia ter desistido ali. Você está entendendo? Ia deixar de salvar todos nós. Mas não, ele carregou a cruz, ele fez tudo isso direitinho, se entregou, morreu lá por cada um de nós. Então aquilo foi uma atitude. Então o que diz que a pessoa ama e que ela é de Deus, uma das marcas que a pessoa é de Deus é o amor. Mas, pastora, por quê? Porque Jesus, ele é o quê? Deus eterno. Deixa aqui rapidinho. Vamos lá, agora a gente vai lá mesmo. Vamos lá na primeira epístola de João, rapidinho. Ó, toda pessoa que ela anda com Deus, presta atenção, ela ama. Por isso que você tem que ter muito cuidado com o ódio. Quando você está com raiva de alguém, com ódio de alguém, tem alguma coisa que não é Deus que está dentro de você. Você tem que vigiar isso. Entendeu? Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Presta bem atenção. Lá no livro de 1ª Epístola de João, 4, versículo 7. Olha o título que está escrito aí. Deus é amor. Devemos amar a Deus e nossos irmãos. Amados, amemos-nos uns aos outros. E às vezes a pessoa, presta atenção, porque a gente não vamos generalizar, né? Não estou falando que é todas as igrejas. Mas hoje em dia a maioria das igrejas que tem é que o pessoal é chateado com o outro, com raiva do outro. É o contrário do que Deus está falando. Você está entendendo? Tem coisa, gente, que a gente tem que vigiar muito como cristão. Eu não estou generalizando, mas existe igreja que é uma guerra, um não fala com o outro, um chateado com o outro. E você vai, que a gente não pode falar da religião de ninguém, mas você vai aí no centro, outra religião, o pessoal tem que se dar muito bem. Um ajuda o outro, meu irmão para cá, irmão para cá, é papai, é mamãe, não é papai, é mamãe, eles chamam lá. Você está entendendo? Dentro da igreja não guerra. Aonde deveria estar o amor, não está por si pessoal. Longe de
Deus, servindo aos demônios, se entende melhor do que o pessoal que serve a um Deus de amor, gente. Como é que pode você? Hã? É estranho isso, né? Porque se a gente é de Deus, a gente tem que amar um ao outro. Não é só em casa, não. Os nossos irmãos, nossos vizinhos, até o nosso inimigo. Porque se você é de Deus, você não vai ter o mesmo sentimento do seu inimigo. Deus mora em você. Quem é Deus? A Bíblia diz que Deus, ele é tão bom que ele faz que a chuva caia sobre o bom e o ruim. Sobre o bom, até os ingratos e maus. Porque você já reparou, as pessoas que se rebelam contra Deus. Então, se Deus fechar essa mangueirinha do oxigênio deles, que Deus tem fôlego na nossa vida. Às vezes o cara está lá pulando, lá servindo os demônios, dá com o fôlego que Jesus deu, mas Jesus não fecha o fôlego dele, não. Jesus sabe, ele escolher, entendeu? Mas Jesus também não. Então me dá minha vida de volta. Não. Faz o que você quiser dela, eu te dei. Tanto que depois você não pode reclamar da consequência, entendeu? Mas Deus é tão bom que aquelas pessoas lá sentem sede. Então, servir lá os demônios, vai lá beber água com quem criou. Aí sente fome, vai lá comer com quem criou. Oferece a oferenda que foi Deus que criou. Pega pobre da galinha. Quem fez a galinha? Até os demônios dependem de Deus, sabia? Mas a oferenda dele, eles não têm oferecer para ele, eles vão oferecer que Deus criou, porque não tem nada para isso. Tudo foi Deus que criou, ofereceu o quê? Até eles foi Deus que criou. Coisa séria, entendeu? Então, o que acontece? Deus é bom, porque Deus é amor. Ele não destrói ninguém, a pessoa destrói o pecado. É igual Judas. Judas, quem destruiu Judas foi ele, é o pecado dele. Aquele espírito que entrou nele não deixou de se arrepender, voltar atrás, então, acabou matando ele. Então, ele está dizendo aqui, ó. Amados, amemos uns ao outro, porque Deus é amor. E o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, não é isso? Por quê, pessoal? Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é o quê? Amor. É isso que eu queria te mostrar aqui. Deus, ele é amor. Então, quando você está com Deus, você ama. Entendeu? Lá, eu estou falando aqui que isso é um sinal de uma pessoa que está com Deus. Às vezes é estranho, a pessoa fala, eu sou de Jesus, mas misericórdia. Parece que não é. Você vê que a pessoa não tem amor, a pessoa dura de coração. Tiver que esmagar o bicho, a pessoa esmaga, é esquisito. Entendeu? Não, você sente que a pessoa não tem aquele amor, não tem carinho. Tem pessoa que é bem grossa, sabia? Não gosta de um abraço. Pessoa esquisita, só gosta de ficar no canto dela. E amor é atitude. Não, mas eu amo do meu jeito. Mas irmão, amar é atitude. Você trata bem. Você está com carinho, você quer ver o outro bem, você quer ajudar o outro. Você não é egoísta. O amor, você não é egoísta. O que é egoísta? Só pensa em você. Se está bom para você, está bom para todo mundo. Não funciona assim, não. Você está sempre procurando visar também o bem-estar do seu próximo também. Glória a Deus. Lá no livro de João, vamos lá agora no livro de João. Olha o que Jesus disse assim. Não, agora a gente vai no Evangelho de João. Depois a gente vai lá no Pedro. A gente estava na Epístola, agora a gente vai no Evangelho. Pode ser uma confusão aqui, né? Tadinho, não sabe nem para onde vai. Então, gente, vocês estão entendendo que o Deus é amor? Hã? O amor é atitude, não é palavra. Eu posso mostrar para você que eu te amo sem palavra. Entendeu? É que muitas poucas pessoas veem isso. E os pastores também não falam, porque os pastores não podem pecar,
você engrandeceu você mesmo, mas isso não é um engrandecer, isso é uma realidade. O meu pastor, é poucas pessoas que têm essa visão. Um pastor e uma pastora, eles aceitam o chamado. Existe lá fora pastores que recebem salário para pregar. Não tem nada a ver com isso, é o problema deles. Entendeu? Pastora, você não recebe salário para pregar? Não. Eu fui chamada por Deus, eu não vou chamar. Um pastor e uma pastora que prega o evangelho por amor, ela não está ganhando nada com isso, ama. Porque se soubesse a bomba que o pastor passa para pregar o evangelho, tem muitos que desistir. Porque pensa no inferno todo voltado contra o pastor. Porque ele está sendo usado para ganhar alma, tirar a pessoa da mão do diabo. Igual tem uma irmã aí, o filho dela, aí ela mostrava o vídeo. Eu mostrei esse vídeo para a Natasha. Natasha, tadinho, olha o estado desse menino. Menino, posso dizer. Ele é assim, é um jovem, né? Mas tem a esposa dele, filho de um membro da igreja, uma irmã. Você lembra aquele vídeo que eu te mostrei, que eu estou citando o nome, né? Lembra aquele vídeo que eu te mostrei daquele rapaz doidão, usado muita droga? Fala a verdade, não é triste. É triste, até vontade de chorar. Tadinho, mas há tanta droga, balançando assim, doidão, tadinho. Família, as crianças chorando. Aí eu comecei a orar, não, gente, tem que mudar. Aí o menino, todo final de semana tinha um problema. Ele já deve garrafada, já está com de pau, a gente chegou todo arrebentado em casa, tudo por causa de droga. O pessoal ameaçando por causa de droga, um desespero, gente. A mãe não tinha sossego. O pastor, pelo amor de Deus, me ligava 3 horas da manhã, me ligava 2 horas da manhã, me ligava 4 horas da manhã. Ah, meu Deus, ele ainda não chegou. Que não sei o quê, mas hoje chegou agora tudo arrebentado. Pastor, me ajuda. Olha, já tacaram óleo quente na cara dele do hospital. Deram facada nele do hospital. A gente desistiu, né? E a gente orando, consagrando a água. Aí, quando foi sexta-feira, agora uma vez na igreja, ela falou, pastor, se a senhora olhar lá no zap do meu filho, só tem Bíblia. Viu? Vou lá no quartinho dele, está aí com a Bíblia na mão. Está indo para a igreja, com a coleguinha. Não está mais usando aquele negócio com as porcarias. A menina está outra pessoa. Ela fala de Jesus, só escuta louvor. Tu acha que o diabo vai me amar? Fala a verdade. Ele está todo feliz comigo. Porque é Deus que está restaurando, mas ele está usando o instrumento. Se não tivesse ninguém para usar, como é que ele ia? Está usando o instrumento para ensinar a mãe dele a vencer a batalha. Ela está vencendo. Entendeu? Quando ela chegou aqui, ela não sabia nada. Agora ela está aprendendo a orar, buscar Deus. Você está entendendo? Aí há muitas poucas pessoas que têm essa visão. Mas, por exemplo, o meu pastor. O meu pastor, eu fico pensando, poxa, o meu pastor ama a gente. As ovelhas, né? Olha a vida que ele já passou. Ministério, de arma atacando, fazendo de tudo para a pessoa desistir. Então, se a pessoa não desiste, é porque ela ama, sabia? Não desistir das ovelhas é porque ela ama. Eu, por exemplo, eu como pastor, já teve várias vezes na minha vida que eu vontade de largar tudo. Senhor, dá mais não. Está pesado o negócio. Já aconteceu isso comigo. Pode entregar a igreja, entregar tudo e parar. Aí, quando eu estava orando a Deus, eu sempre falava, Fabiana, não vai ser desse pessoal. Entendeu? É uma responsabilidade que Deus te deu. Ah, mas é só levantar outro pastor e pronto. Por que Deus não fez com Moisés? Tu lembra de Moisés? Não, Senhor, envia outro, eu sou galo, não sei o que. Tinha como enviar outro, era uma responsabilidade de Moisés. Ele insistiu um tanto que a ira de Deus se levantou contra ele. Moisés, é tu, mulher, não tem outro, você.
porque não é... As ovelhas são uma bênção, elas não prejudicam em nada o pastor, não é isso. É as lutas espiritual que a gente tem. Entendeu? Tem pessoas que estão envolvidas em troço pesado. Magia, feitiçaria, mas não sei o quê. Você entra na batalha toda aquela pessoa, que esse troço vai ficar com você. Claro que não te vence. Não vence. Deus não dá nada que você não possa suportar. Uma vez o Moisés achou que o troço estava pesado demais. Aí ele foi lá e orou a Deus, né? Ah, Senhor, não dá, tal. Sabe o que Deus fez? Deus pegou 70, né? 70 anciões. E falou, tá bom, Moisés, está pesado? Vamos arrumar um pessoal para te ajudar. Ele pegou 70 anciões. E o que ele fez? Ele tirou o espírito que estava sobre Moisés, do poder que estava sobre Moisés, e distribuiu por 70 anciões. Os homens ficaram cheios do poder de Deus, Moisés também. Depois aquilo ali cessou. Eu só quero dizer, mas por que Deus fez isso? Vocês entenderam por que Deus fez isso? Fala, meu filho, olha a força, o poder que está sobre você. Como é que você está dizendo que não vem? O direito que está com você, tem para 70 homens que sobrou em você. Porque o que Deus, se Deus te dá uma grande missão, Ele vai te dar também uma grande unção, um grande poder. Deus não é de confusão, vai deixar você lá, entendeu? Próximo vídeo contra você, não. O nome de Jesus, ele é poderoso para acabar com qualquer exército de demônio. O Sansão, quando o Espírito Santo se apoderou dele, ele matou 1000 homens com uma fechada no olho. Então você não tem como você recuar, não. Não tem como. Hoje eu entendo isso. Na época que eu achei que estava no pedaço, eu não entendia. Eu era criancinha, entendeu? Eu achava que... Hoje não. Hoje eu entendo já melhor. Deus me capacitou. Eu tenho capacidade de estar aqui, não por mim, mas por Deus. Se Deus te chama até para a sua família, Deus está usando você para libertar a sua família. Mas é muito difícil para mim, eu não aguento, é só eu que oro. É só eu que vou na igreja, ninguém quer. É porque Deus capacitou você. Deus não te dá nada que você não consiga suportar, gente. Você faria isso? Você daria auxílio? Sei lá. Eu ia pedir ela para tirar a geladeira do lugar, botar no outro lugar. Você não faria isso. Você sabe que eu não sou criança, eu nem consigo fazer isso. Você entendeu? Mas tem coisa dentro de casa que eu acredito que você pede ela. Sabe? Bota essa bolsinha de lixo lá fora, mas a gente sabe que ela aguenta. É igual eu lá em casa guardando, uma vez eu estava guardando a compra, falei, Mim, pega aquele saco de arroz em cima da mesa lá de fora e traz. Ih, mamãe, isso já é muito pesado para mim, você consegue pegar assim comigo? Ela falou assim, como que a senhora sabe? Você pega a Maria Fernanda tem mais de 5 quilos, você me cola no colo, isso é um saco de arroz mais leve que a Maria. Falei, pega aí. Eu falei, você vai pegar um saco. Então você sabe que o seu filho aguenta. Agora, quando ela vai pegar um saco, pode deixar no meu, eu já sei que eu consigo. Ela vai lá e pega, entendeu? Ela consegue pegar um saco. Então, o que acontece? Você sabe. Então, Deus ele não é Deus de confusão. Deus quando chama você, te dá um troço para você fazer, não pensa você que você vai ficar ali perdido no meio do nada, não. Deus já te capacitou, já tem poder, já tem autoridade. Você tem todas as condições de vencer. Você só não vence se você não quiser. Não quero orar. Não quero usar o poder de Deus. Entendeu? Aí não quero para a igreja me fortalecer. Aí você não quer. Mas se você quiser, você tem condições. Todas as condições. Glória a Deus. Jesus, quando enviou os discípulos, Jesus preparou os discípulos. Não foi assim, não. Ficou 3 anos com ele, sendo preparado. Fortaleceu ele, falou, ficar em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder. Foram revestidos de poder, para agora vai. Não foi assim de qualquer maneira, vai lá, se der Deus, se não der, não é assim.
Então, pessoal, lá no livro de João, então tudo isso é amor, sabia? Fico olhando assim, também lá a vida do meu pastor, o que ele já renunciou, o que ele renuncia até hoje. Eu convivi muito pertinho do pastor Moto da Giane, né? Tudo para poder, por amor, para poder pregar o evangelho, para poder estar ali juntinho do povo. Não precisa você falar que você ama, gente. Você está vendo que a pessoa ama, entendeu? Se não amar, a pessoa não está nem aí. Entendeu? Então, ele está falando aqui lá no livro de João. Tu viu lá, né? Que Deus é amor, né? É 13. É João 13, 35. João 13, 35. Aqui. João 13, 35. Acharei? Olha o texto que tem, ó. Ele está dizendo assim, ó. Vamos pegar o 34. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns, que amei uns aos outros como eu vos amei. É isso? A vós. Que também vos ameis uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que são os meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Está vendo? Como às vezes a pessoa, não estou generalizando, não é todo, mas às vezes a pessoa fala, eu sou de Jesus, eu sou de Deus, mas você falta isso aqui, ó. Os fariseus, os saduceus, os judeus, os mestres da lei, aqueles que eram religiosos que crucificaram Jesus, eles tinham a letra, mas faltava isso aqui, ó. Eles não tinham amor. Lembra quando Jesus foi curar aquela mulher paralítica do dia de sábado, eles ficaram indignados? Cadê o amor daqueles homens? Cadê o amor deles quando Jesus quando eles foram levar a mulher lá, que eles queriam matar a mulher apedrada, que cometeu adultério? Cadê o amor deles? Entendeu? Eles eram religiosos, mas eles não amavam. Você tem que observar isso. A pessoa, quando é de Deus, ela ama. Ela não é só fala que é cristão da boca para fora, não. Ela tem sentimento. Hã? Entendeu? Ela se compadece, ela é uma pessoa diferente. Você vê que a pessoa ama, trata todo mundo bem. Você entendeu?
O saduceu, aqueles pessoal religioso, não era assim, não. Eles tinham preconceito com leprosos, não tinha ninguém chegar perto dele. Eles têm que observar essas coisas. Igreja é lugar de quem está com problema. Quem está nos vícios, quem está na prostituição, quem quer mudar de vida, já perde tudo, não consegue, aí vai buscar Jesus para uma mudança de vida. Aí eu falo aqui, eu sou de Jesus, aí entra uma pessoa ali, morador de rua, sei lá, uma pessoa que é embriagada, pedir me ajuda. Não, Deus que me perdoe, tira esse cara daqui, que tipo de amor é esse? Você não se compadece do outro. É estranho, entendeu? Então, as pessoas conhecem que nós somos discípulos porque nós amamos uns aos outros. Entendeu? Isso é diferente. Você é uma pessoa que você tem o amor de Deus. Você não é uma pessoa vazia. Por isso que Jesus falou do joio e do trigo. O joio e o trigo, eles são igualzinhos. Você já viu o potinho deles? Igualzinho, idêntico. Só que o trigo, ele é um pouquinho assim readinho. Mas por quê? Porque o trigo, ele tem coisa dentro. Por isso que ele é pesadinho assim. E o joio é igualzinho, mas não tem nada dentro. Você está entendendo? Ele é outro, ele é vazio. Então, às vezes, tem aquele cristão que realmente é o verdadeiro discípulo de Jesus, que ele não só diz que é cristão, não. Ele tem coisa dentro. Ele tem amor, ele tem misericórdia, ele tem compaixão. E tem aquele, eu sou de Jesus, mas a pessoa que está vendo que não é, a pessoa vazia, a pessoa não ama, não tem misericórdia, a pessoa só diz que é de Jesus, mas não tem mais nada. Entendeu? Não perdoa, se deixar amaldiçoar os outros, tragédia os outros, coisa séria. Entendeu? Então, esse que é o sinal de que é uma pessoa de Deus. Esse é o sinal de uma pessoa de Deus, o amor. Aí agora a gente vai falar. O pessoal na casa da Rosângela gosta muito de combinar. Outro dia veio o Cadu combinando. Agora lá, o Enzo e a Lívia, eu acho que eles gostam de combinar, sei lá. Olha lá, a cor. A cor mas essa diferença é a corinha. Olha lá. No outro dia foi o Cadu e o Enzo. Os dois de vermelho, né? E o short da mesma cor. O pessoal lá gostava de combinação, tá? Os irmãos. Vamos lá, gente. Agora a gente vai lá para a primeira Pedro. E a pastora não deixa passar direto, que ela fica reparando no meio. Jesus. Lá na primeira Pedro, gente. A gente está falando aqui alguns ensinamentos e estamos falando aqui sobre o amor, né? 1 Pedro, capítulo 3. Agora eles vão falar um pouquinho sobre relacionamento. Glória a Deus. Acharei 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Olha o que está escrito aí, pessoal. Achar? Semelhantemente, os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Às vezes a pessoa se converte, presta bem atenção, gente. A pessoa se converte, ela acha que ela vai continuar vivendo o seu casamento, a sua família, como você vivia lá no mundo. Isso está errado. Se você se converteu, tudo seu tem que mudar, gente. Eu acabei de dizer que eu vivi muitos anos com meu marido no mundo, sim ou não? Depois na igreja. Eu tive que aprender a obedecer a palavra. E ele também. Aí nós passamos a viver muito bem. Bem mesmo. Não é bem fingindo para os outros que está tudo bem, não. Tem casal que ninguém quer estar bem, tá nada. Aí o pessoal vindo por lá,
Aí você vira e diz, que não, tá tudo bem, tá. O negócio tá pegando ali o outro lado, entendeu? Se a pessoa vive de aparência. E tem um casal que a mulher está insatisfeita com o marido e não fala. O marido está crente que ela está feliz da vida, ela não está. Ela não fala porque ele não entende ela. Não adianta falar que ele não muda. Então ela já nem fala mais nada, mas ela não está bem. Tem umas coisas no marido que ela gostaria de mudasse. Mas, às vezes, a pessoa é tão grossa que a pessoa não fala. Ou não adianta falar, se não falou, você não muda. E existe também o marido que está com a mulher e não está muito satisfeito. E a mulher não sabe que ele não está satisfeito. Às vezes ele não fala. Isso é um problema muito sério. Os dois se fecham, o casamento não está bem, e o marido não vai trabalhando aqui. Você está entendendo? Porque da parte do casal, a gente tem que entender uma coisa. Cada um dos dois tem que abrir mão. E os dois têm que mudar, não é um só. Mas às vezes tem marido que acha que só a mulher que tem que mudar, que ele está bem. E às vezes não está. Ele também tem que mudar. E às vezes tem mulher que acha que o marido, só o marido que está errado e ela não está. E não é. Os dois têm que se consertando. Eu, quando vivo a presença de Deus com o meu marido, nós dois tivemos que ir mudando. Ele fazendo a parte dele, eu fazendo a minha. Deus teve que mudar o meu caráter, teve que mudar o dele. Eu tive que aprender a lidar com ele na palavra, e ele comigo. Porque tudo nosso tem que ser na palavra, pessoal. Casamento, prosperidade, saúde, família, tudo tem que ser na palavra, não pode ser fora da palavra. Foi para fora da palavra, dá ruim. É como um trem que saiu da linha. Eu participei com meu marido de 4 jantares de casais. De novo? Aí, esse aí é um bom obreiro, mesmo quando ele está armado, eu fico com ele. Poxa, aí. Aí, o que acontece? Foi aquela irmãzinha ali? Ah, sim, ele falou. Aí, o que acontece? Tem um menino aí, filho de uma irmã de uma igreja que está precisando de uma roupa e um tênisinho. Eu comentei com ele, ele disse que tinha lá do número. Eu não sei se tem, essa menina está precisando para ir para a escola. Aí, o que acontece? Aí a gente tem que observar isso, que às vezes não está. E aí eu participei de 4 jantares de casais com Samuel, lá no Pastor, com palestra de casais. E quando o meu pastor ensinava, eu não ficava, não é bem assim não, você se atrapalha a sua vida. Eu ficava prestando atenção, poxa, você tem que mudar o jeito de eu tratar ele. Então isso eu não posso fazer. E ele é a mesma coisa, se você não mudar o jeito, você não pode fazer. Eu aceitei Jesus, mas você continua sendo a mesma coisa que seu marido, que a sua esposa, que seus filhos, não pode, gente. Quem está em Cristo, nova criatura você agora você ama, e o amor é diferente. O amor você procura compreender, você sente a dor da pessoa, você quer agradar, você não é egoísta, pensar só em você. Você está entendendo? Eu, quando era lá do mundo, vou botar só um exemplo. Gente, o modo de eu lidar com meus filhos era muito diferente. Sério, eu vou te falar um negócio, tudo bem que eu não sou perfeita, eu vejo muita coisa em mim ainda que eu tenho que melhorar. Eu vejo depois, eu me repreendo, tá? Isso eu tenho que parar, tenho que tratar minha família melhor, tenho que tratar meus irmãos, estou sempre me cobrando essas coisas, entendeu? Só que quando eu era lá do mundo, eu era insuportável, gente. Com filho, com marido, eu era nojenta. Primeiro que dentro de casa
sofá. Não podia fazer nada dentro de casa. A casa era mais para visita do que para ele. Sério. Eu estava gerando, a casa era linda, toda arrumadinha, toda perfumada, mas só para visita. Não, senta aí no sofá. Não pode subir, pisar no tapete. Gente, só Jesus. Eu não sei como é que essas crianças inventavam. Sério. Aí o que acontecia? Eu não tinha tempo para ver o filme dos meus filhos. Começava a ver o filme. Na primeira cena, chegava uma garrafa de cachaça, largava aquilo, largava para lá e ia beber. Você está entendendo? Eu era uma pessoa nojenta e eu era agressiva. Eu batia nos meus filhos, agredia eles. Na minha mente, eu ia consertar. Eu batia mesmo, tá? Porque eu não batia aquele negócio. Sabe, não existe ninguém bater consciente. A verdade é essa. Se você estiver consciente da palavra, ela não vai bater. Mas existe aquelas pessoas que sentam aí. O meu marido também batia nele, mas o meu marido falava assim: não, eu vou me acalmar primeiro, que é para não machucar. E ele ia se acalmar, depois ele vinha e batia. Eu não tinha esse negócio de me acalmar. Eu batia no meu filho como se estivesse partindo para cima de alguém. Eu ficava, era um espírito que tinha. Quando eu perdia a paciência, não via mais nada. Eu era muito agressiva. Meu marido me levou para fazer tratamento de cabeça. Que isso, professor? Tinha problema de cabeça? Não. Ele teve maior paciência comigo, fazendo os tratamentos eletroestafilograma, mas não sei o quê, porque o doutor disse que podia ser problema de nervo, né? Mas não sei o quê, mas não sei o quê. Quando os exames ficou tudo pronto, que ele descobriu que eu não tinha problema de cabeça, ele falou: agora eu te pego. Arruma um problema. Agora eu já sei que você não tem problema nenhum de cabeça. Está entendendo? Porque eu quebrava tudo dentro de casa. Não era? Eu quebrava tudo. Ficava com raiva. Demônio, né? Manifestado com raiva, mas eu quebrava tudo dentro de casa. Uma vez eu chateada com ele, eu entrei no banheiro. Lá tinha uma farmacinha daquela de vidro, lembra? Tem essa farmacinha de espelho. Ah, não, com raiva eu dei um soco naquela farmacinha, o sangue desceu. E quebrou o vidro aqui na minha mão, o sangue descendo, eu não sentia dor não, tá? Eu chateada da vida, eu nem sentia dor, eu machucava, eu nem sentia, eu senti depois. Depois que eu vi, não, eu machuquei, coisa séria, eu era assim. Entendeu? Mas depois que eu vim para a presença de Deus, que eu fui batizado, comecei a ouvir a palavra, nunca mais eu consegui levantar a mão para bater. Ninguém. Eu agredi meu marido, nunca mais eu levantei a mão para agredir meu marido. Meus filhos, nunca mais levantei a mão para agredir eles. Aí a Armin, ela está com 12 anos. Chega no cantinho, escondidinho, vem cá. Vou falar, não liga, não vou comentar nada com a tua mãe, não. Fala a verdade, tua mãe já te bateu? Ela vai te falar a verdade. Eu nunca dei tapa na minha mãe. 12 anos. Nem no meu cachorro, gente. Estou falando diante de Deus. O máximo que eu faço quando ele me faz uma raivinha é tacar uma água dele só. Entendeu? E olha que de vez em quando tem dia que ele fica igual neném. Eu não sei quem que é cachorro veio, entendeu? Ele é da Yami, mas eu não posso brincar com ninguém lá dentro, tem que se desesperar para ele fora, porque senão é tão próximo. Ele é muito ciumento. Mas eu não bato. Até falei uma vez com a Natasha, para mim ter um bicho, para me bater, mas é tão outros. Eu não consigo levantar a mão para bater ninguém. Então, quando você é de Deus, você muda. Entendeu? Agora você vem na presença de Deus. Você continua tratando seu marido mal, continua tratando a esposa mal, continua tratando os filhos mal. Não há uma mudança. Cadê os frutos de Jesus Cristo em você? Você tem que dar fruto para a sua família. Senão, a minha família também não teria se convertido. Hoje a Natasha está aí, a Yasmin está na presença de Deus. Mas tu imagina se eu tivesse vindo para a igreja e continuasse dando umas bordoadas dela. Não tem nada. Conversa. Do mesmo jeito que era antes, entendeu? Sim ou não? Então, gente, a gente
Ele disse assim, ó, semelhantemente, vós, mulheres, eu conceito papai, está no plural, pessoal, todas as mulheres cristãs, é isso? Sede sujeita ao vosso próprio marido. Vamos dar uma paradinha aqui. A sujeição não é uma escravidão, não. Tem gente que confunde isso. A mulher tem que ser submissa, tem que ser a Amélia. Não é isso, não. Deus, quando criou o céu e a terra, e colocou o Adão e a Eva no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus criou o homem, depois criou para ele uma ajudadora. Vou criar para ela uma ajudadora para ele, né? Não é uma empregada, senão ele falou, eu criar uma empregada para ele. Não. Eu vou criar uma ajudadora. Então a mulher é para ajudar o homem. Tem homem que confunde as coisas, que acha que a mulher é uma. Cada mulher é uma empregada. Né? Cadê meu café? Né? Cadê a mulher? A pessoa não tem coragem de lavar um copo. Não tem coragem de ajudar a fazer um suco dentro de casa. Sei lá, eles vão deixar de ser homem por causa disso, não, gente. O meu marido, quando ele estava vivo, depois que a gente se converteu, depois, né? Apesar de que antes também eu era assim, meu marido sempre pôde me ajudar dentro de casa. Ele cansou de me ajudar nas faxinas, botar tapete na porta, lavar a louça, tá entendendo? Às vezes eu estava lá fazendo a comida, ele ia lá fazer o suco, quer ajuda aí? Deixa que eu corto isso aqui, deixa que eu faço aqui. Então, é claro que nem todos os dias dá para fazer isso, porque às vezes o cara trabalha fora, chega cansado, você também não vai botar o cara cansado para lavar louça, entendeu? Às vezes o cara trabalhando no sol o dia todo, entendeu? Mas, de vez em quando ele pode, ele ajuda, e um ajuda o outro. Ninguém é forçado a nada, gente. Mas não é isso, não, a pessoa se sente um quartel. Não é um casamento, é um quartel esquisito, né? O comandante chegou. Corre. Entendeu? Não é legal isso. Tem que ter aquele carinho, ajudar o outro e agradecer. Tem gente que não agradece, tem gente que é meio brava. A pessoa vai lá, faz um café para você, é como se ela tivesse um termar com comunicação dela, bota ali. Aí eu fiz um cafezinho, tá! Poxa, tá, não é resposta não. Poxa, obrigada. Só porque é da família você não vai agradecer, gente? É meio esquisito, né? Você não é obrigado, forçado, fazer um café para você. O carinho dela, né? E tal, e então a gente tem que ser grato. E a mulher, isso aqui, submissão, que quer dizer o seguinte: o homem é o cabeça da casa. A mulher, tem mulher que ela que faz ordem dentro de casa, ela que manda tudo. Ela é general de casa. E às vezes passa até por cima da autoridade do marido, porque Deus está falando, não é para você fazer. Pastora, mas se meu marido está mandando um posto dentro de casa, que ele está errado. Isso aconteceu comigo. Meu marido se converteu depois que tinha coisa que ele mandava botar uma regra lá dentro de casa. Não tinha nada a ver com a regra. Não tinha nada a ver com a palavra. O que você fazia? Eu ia orar. Mas eu não ia lá desfazer o que ele estava fazendo, senão eu estava pecando. Se eu pecar, como é que eu vou falar alguma coisa? Eu também estou em pecado. Eu ia orar, Senhor. O Senhor disse que a mulher não pode passar por cima da autoridade do marido. Eu não posso ir lá, falar para ele, você está errado, não pode fazer. Se eu fizer isso, eu vou estar pecando com o Senhor. Mas o Senhor está vendo que isso está errado. Então, se eu não posso, o Senhor pode. Então, o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Tira isso da cabeça dele. E tal. Gente, eu estou falando diante de Deus. Passar um tempinho, daqui a pouco ele, não. Deixa que quer. Você está entendendo? Porque eu fiz o certo. Aí eu amarrei lá o demônio, mandei embora. Eu obedeci. Se eu estou dentro da obediência, Jesus disse assim: se vós estiveres em mim e minha palavra estiver em vós, o que você pode?
Pedireis qualquer coisa que será feita. Eu ia a Deus, o Senhor que disse que eu não posso chegar lá e falar com ele. Então o Senhor tem que mostrar para ele que você também está fazendo errado. E Deus ia lá e mostrava. Agora, a pessoa quer fazer isso? Não, você quer ir lá falar com a pessoa primeiro, discutir com a pessoa primeiro, depois você vai orar e você está fazendo errado. Você está entendendo? É a mesma coisa a autoridade dos filhos. Naquela época, às vezes, Samuel falava uma coisa para Natasha, falava para Yasmin. Mesmo que eu achasse que não estava certo, que estava sendo meio injusto, sei lá, eu ia orar. Eu não posso chegar na frente do filho e desfazer aquilo que o cara fez. Você está fazendo errado. Você está tirando a autoridade do seu marido dentro de casa, como cabeça e diante dos filhos também. Amanhã ou depois o filho não vai querer nem te obedecer e também não vai obedecer a ele, porque você está fazendo o teu filho, a tua filha não respeitar a autoridade. Isso é sério, gente. Está errado? Mas foi bem injusto, pastor. Eu achei que ele não deveria fazer isso. Você não vai orar. É isso que a mulher sabe, edifica a sua casa. Ah, não, pastor, mas eu não consigo não. Ah, mas é isso que é o problema. A pessoa não aceitar o que Deus fala. Se a pessoa aceitar, ela vai ser feliz. Uma vez eu cheguei aqui para a Yasmin, eu estava indo para o monte. E a Natasha estava limpando aqui. Foi, né? Aí a Yasmin, mãe, eu quero. Deixa eu andar de bicicleta aqui no pátio. E a menina era pequenininha. Deixa eu andar de bicicleta aqui no pátio. Falei, Mika, você só pode andar de bicicleta no pátio se Natasha abrir as portas e deixar aberto. Ela lá dentro, limpando, você andando de bicicleta aqui sozinha. Não dá. Aí ela, tá bom, mamãe, pede então a Natasha. Aí eu fui falar com a Natasha, você está limpando aqui, abre as portas para a tua irmã andar de bicicleta aqui no pátio. Você olha ela falou, aí a Natasha, mãe, mas o meu pai tinha conversado comigo, quando eu estivesse aqui na igreja, limpando a igreja sozinha, para não fechar as portas, para que as portas abertas não. Hoje não tem mais, mas antigamente ficava o único homem sentado aí nessa mureta, entendeu? Aí o pai dela tinha falado isso. Hoje, graças a Deus, acabou isso. Aí ela falou, mas meu pai tem que sempre fechar a porta, botar um louvorzinho e ficar com as portas fechadas. Aí a Yasmin, não, mãe, vai lá, fala com ela, que não sei o que eu falei, presta atenção. Se fosse ela que falou, eu podia insistir com ela, mas foi uma ordem do teu pai. E eu não posso passar por cima da autoridade do seu pai. Entendeu? Se foi o papai que falou, a mãe não pode fazer nada, ela vai discreta aqui dentro. Ela veio a discretinha dela falando aqui. Aí eu chego para, não, teu pai também é exagerado, bobeira, por que não? Amanhã depois, presta bem atenção, a Natasha é uma menina, a Yasmin é o quê? Uma menina. Como é que eu vou ensinar ela a ser submissa ao marido dela? Me explica isso, nem eu sou. Eu mostrei para elas claramente que eu não obedeço o pai delas. Como é que eu vou ensinar isso, gente? Se eu não vivo, você está entendendo? Evangelho é coisa, você tem que viver o troço. Era um mau exemplo que eu ia estar dando a elas. Não, que bobeira. Depois eu converso com o seu pai, pode deixar que eu e ele se entendem. Eu ia te retirar o que ele fez. Eu ia tirar a moral dele na frente das filhas dele. Depois eu vou pregar para elas que ela tem que obedecer o marido. Sabe o que ela vai falar? Nem minha mãe obedece. Como é que eu tenho que obedecer? E aí? Mesmo é assim, não. Aí eu fui pro monte. Aí meu marido, tá vendo? Você vai pro monte, quando for lá para as 5 e pouco, você desce, não fica de noite lá no monte. Aí eu olhando, quando eu olhava assim, querendo escurecer, eu juntava as coisas e descia o monte até do dia. Você entendeu? Submissão não é que você é uma escrava, mas você é obediente. E aquilo que você não está concordando, você ora. Se ruim de tudo você tiver que conversar com a pessoa, porque tem coisas que não está dando, você precisa conversar, não tem para onde correr. Aí você vai orar a Deus, Senhor, me mostra o momento, a hora certa, me dá sabedoria do teu Espírito Santo. Abre o entendimento dele para entender e me ajuda a falar. Aí você vai com sabedoria
Porque a rainha Esther, quando ela foi para chegar perto do rei, ela se preparou primeiro. Entendeu? Ela se preparou. Orou a Deus. Senhor, ajuda ele lá. Não baixar aquele céu lá para mim e tal. Me ajuda a achar graça lá diante do rei. Ela jejuou, se preparou e chegou diante do marido. E às vezes a gente chega e não sabe falar. A gente chega na hora que o cara está estressado, acabou de chegar do trabalho, deu tudo errado naquele dia. Aí você senta aí, Luca. Hoje que é o dia de conversar. Entendeu? Aí você quer discutir o relacionamento. Você quer discutir o relacionamento no pior dia, gente. No dia mal do cara. Olha só. Aí daqui a pouco você começa a falar, o cara já está igual uma panela de pressão, já está cheio de problema na rua. Ele vai explodir isso que acontecer. Tudo que ele não falou com o patrão, vai querer falar para você. Você tem que saber a hora certa. Deixa aquele dia que ele está tranquilo, sabe? Não está vendo que ele está de bom humor, acordou cantando. Entendeu? É verdade, tudo é. Você tem que escolher um bom dia. Você vai escolher o dia que o cara tá mal, tá? Entendeu? O cara tá explodindo, o pagamento dele saiu, o cara tá de cabeça quente. Aí você vai lá e discutir o relacionamento. Não dá ruim, tem que ter sabedoria. Aí se preparou para chegar diante do rei, entendeu? Não, vamos orar, vamos jejuar, vamos acalmar a fera primeiro. A gente vai lá e fala, a pessoa vai lá falar, a pessoa já está explodindo, já está mal, entendeu? Tem que ter sabedoria. Aí ele está dizendo assim, vamos lá. Semelhantemente, vós mulheres, sejam sujeitos ao seu próprio marido, para que também, preste atenção, se algum não obedece a palavra, porque às vezes o marido não obedece. Pastor, meu marido não obedece a palavra, por isso que você tem que ser obediente. Você tem que ser um exemplo para aquela pessoa. Você está entendendo? Até no mundo tem alguns exemplos disso. Ontem a gente estava vendo um filme, meio doido, né? Um filme aí elas estavam vendo, eu parei lá para ver lá e acabou que eu vi até o final. Fiquei curiosa até o final. Sonic, né? Sonic 3. Olha só o que a tua pastora viu, pessoal. Olha só o que a pastora. Olha o que a tua pastora estava vendo. Sonic 3. Só eu mesmo, né? Aí, no final do filme, a gente pode estar dando spoiler, né? Eu não sei se já viram já. Pode estar dando. Como é que é spoiler, né? Mas eu sei que no final do filme, o Sonic deu uma lição lá no Cheddar, né? Cheddar. Ele deu uma lição lá nele, lá. Pra mim é tudo bonequinho. Bonequinho tá cheio de raiva, cheio de ódio. Aí o Sonic acabou dando uma lição nele de amor lá, de perdão no final. Aí eu falei para a Natasha, tá vendo, Natasha? O exemplo do Sonic que mudou o coração daquele cara. Entendeu? Porque o Sonic fez diferente. Aí ele percebeu que ele estava fazendo tudo errado. E, poxa, é mesmo, né? E ele se ligou. Olha como exemplo de alguém muda o coração de outra pessoa. O seu exemplo de obediência vai mudar o coração da sua família. O seu testemunho vale muito, gente. Você não tem ideia. Às vezes a sua família não lê Bíblia. Eles veem a Bíblia em você. Você está entendendo? O seu exemplo vale muito. Então, às vezes o cara já não obedece a palavra. Você também não coloca em prática. Você também age de um jeito dentro de casa que ele fica até assustado. Só fosse a pessoa de Jesus mesmo. Entendeu? Ou acha assim, eu vou obedecer para quê? Fulano não obedece, para que eu obedeço? Entendeu? Você tem que fazer a sua parte com Deus. Antes que meu marido obedecer para caraca, o cachorrinho. Tadinho do cachorrinho, meteu o pé. Deu um pulo, tá? Antes que meu marido obedecer a palavra, eu já procurava botar em prática. É sério.
É a mesma coisa no relacionamento íntimo. Às vezes tem mulher, pastor, eu não sou muito chegada. E deixa o marido muito tempo longe, um longe do outro. Isso está errado. Biblicamente, isso não pode estar acontecendo. A Bíblia diz que a mulher, ela deve pagar ao marido a devida benevolência e da mesma sorte o marido. A mulher. Sabe o que é benevolência? Boa vontade para com o outro. Casal não deve ficar vivendo igual irmão dentro de casa, não. Outra coisa, preste bem atenção. Um tempo desse, a Natasha, eu ouvi a mensagem que a Natasha pregou sobre casal. Não sei se vocês ouviram lá. A mulher, pessoal, ela pode até não ser rica, né? Às vezes você não tem assim, pastor, eu não tenho um dia para estar toda hora no shopping, numa loja, comprar uma roupa. Às vezes a sua roupa é simplesinha, humildezinha. Mas tanto a mulher quanto o marido, preste bem atenção, você deve se arrumar para o seu marido, pessoal. Ser bíblico. A mulher casada cuida de agradar o seu marido. Tem mulher que não se cuida muito, não. Isso aí é um problema. E tem homem que também não faz isso. Porque o mundo, ele é cheio de tentação. Aquela pregação que a Natasha pregou, aquilo ali é simples. Oi? Ainda não postou aquela mulher? Que isso? Estou dando spoiler da pregação dela. Aquela pregação que a Natasha pregou é 100% verdade. Cara, sai por aí, né? Claro, você não vai imitar a mulher do mundo, mas ela é tudo arrumadinha, cheirosa. Entendeu? O cara chega em casa todo dia, mulher. Posso dar só um spoiler, né? A mulher com o pijama dele. Entendeu? Cabelo todo pro alto, todo cunhado, tá certo que a gente trabalha, correria, mas pelo menos no finalzinho de semana, pessoal, tem que botar um perfuminho, dar uma roupinha, que nem a Natasha falou, feminina, entendeu? Tem mulher que só usa roupa do marido. Ele só vê uma mulher feminina quando sai na rua, dentro de casa. Entendeu? E se ela for brigona, piorou, vai parecer como general, já está vestida de homem. Entendeu? Está falando grosso, vai ficar meio esquisito o negócio. Já está vestida de homem, está falando grosso, aí o cara fala, gente, eu errei de casa, não é possível. Isso é uma casa ou um quartel? Entendeu? Aí vai lá no short do marido, já vem toda brava. O marido não aguenta não, coisa aconteceu. Então a mulher, ela tem que se cuidar, gente. Isso não é pecado não, entendeu? Você vai lá, jeito seu cabelinho e tal. No dia a dia tudo bem, mas você tem que fazer isso. Quando meu esposo era vivo, eu aqui na igreja, aqui, às vezes eu estava pregando de terno, aquela coisa toda, terninha, aquela coisa. Mas quando a gente saía, eu não me vestia assim vulgar, não, decente, toda marcada, não. Mas eu me vestia de outro jeito. Eu já ia lá, botando vestidinho, soltava o cabelo, passava uma maquiagem de leve, passava. Porque eu também vou chegar lá e toda cheia de terno, para jantar fora com o marido. Você está entendendo? Eu vou pensar que eu ia estar de negócio. Gente, é coisa séria. A mulher, ela é feminina, ela tem que ser feminina. De vez em quando você diz, o cara sai na rua, tá todo lugar arrumado, cabelo solto, mas não sei o que, e você chega em casa, você tá todo dia, ele já sabe até como é que vai chegar, vai te encontrar, já sei, ela tá com o cabelo assim, ela sabe, ela já sabe já como é que vai te achar. Entendeu? Não, você tem que agradar o seu esposo. Isso não é pecado. Você já leu o livro de Cantares de Salomão? Quem já leu? É bem esquisito, mas ensina lá. Entendeu? Você não vai chamar, não vai dizer que ela é tão bonita igual a Eva de Faraó, senão vai dar ruim. Que eu acho que o Eva daquela época era isso, não é não? Como é que é? Eu tão formada, não?
Você é tão formosa como as éguas de Faraó. Olha o poema. Se você for contar um poema desse livro, vai apanhar, irmão. Aí é com a sua mãe, sua avó, sua mãe de égua, cavalo, assim, irmão. Isso aí vamos pegar. Mas a mulher, ela tem que agradar o marido. Mesma coisa o marido. O cara não toma banho, 3 dias. Entendeu? Eu não sei por que a minha mulher está me rejeitando. Poxa, dá para ter uma ideia, mas eu acho que ela não gosta mais de mim. Aí fica meio complicado. Hã? Igual aquele casal lá no Pastor Moro, que ia se separar porque o cara não tinha um cheirinho muito bom na boca, né? E a mulher evitava de beijar ele. E ela também não falou nada, porque ela falou, se eu falar, ele pode achar que eu estou ofendendo ele. Mas o que o cara pensou? Ela não gosta mais de mim, ela não me beija mais. Toda vez que ele ia beijar ela, entendeu? Aí ele imaginou e chegou lá para o pastor, estou pensando em ir embora de casa, olha só. Mas por quê? Minha mulher não gosta mais de mim, pastor, ela não me beija. Eu já nem tento mais. Entendeu? Toda vez que eu vou beijar ela sai. Ah, não, pastor, muito ruim viver assim, pensando embora. Pastor, meu Deus, é agora. Aí só que Deus é tão bom que depois vem a mulher, sem saber que ele tinha falado para o pastor. Ah, pastor, não sei mais o que eu faço. Aí o quê? Poxa, eu amo meu marido, mas a gente está passando uma situação que às vezes meu marido quer me beijar, pastor passa cada coisa, né? Meu marido quer me beijar, pastor, mas só que eu, sem graça de falar para ele, que tem uma artezinha. Eu fico pensando em falar para ele, ele achar ruim. O pastor lembrou, e ele pensando que ela não ama mais ele, olha só. Estava dando uma ofendida de casal. Calma, que a gente, em nome de Jesus, vai resolver isso. Aí diz que depois, conversa bem disfarçadamente, o pastor foi e falou com ele. Olha, se antes de você, não estou falando que é isso não, só estou te dando um conselho, você vai aceitar, eu senti no meu coração de dar um conselho. O que antes de você se separar, você já experimentou fazer um gargarejozinho, um gengibre? Sei lá, talvez usar uma bainha para ver se atrai um pouquinho mais ela, uma bainha rala, mas nada, o pastor já sabia que era isso. Aí qual é que ele ia falar? Ó, a mulher falou, tá, não tinha como falar ele. Aí ele, é mesmo, né? Experimenta, antes de você se separar, vai ver que dá até uma ânimozinha ela, uma balinha e tal. Aí ele foi para casa, sei lá o que ele comprou, listerina, sei lá o que. Então o tratamento que ele fez lá, pegou a balinha e tal. Aí eu sei que o pastor disse que depois estava lá pregando, chega com 2 mãozinhas d'água. Opa, não foi um sinal. Aí depois o pastor procurou saber. E aí, pastor, funcionou. O que o senhor falou? Poxa, olha, agora a gente está bem. Teve lua de mel e tudo, resolveu o problema. Um troço mal entendido é separar os dois, gente. Resolveu. Você está entendendo? Que às vezes a pessoa não vê como é que ela está, gente. Na época do namoro, eu duvido. Porque você não tinha cabelo, tomar banho, 2 horas no banheiro. Não posso fazer vergonha, não posso fazer. Quem passa perfume. Depois acaba o namoro, aí a pessoa solta um na frente do outro. Você está entendendo? Se tomar banho, tomou. Se não tomar, também tá bom. Se passar perfume, tá bom. Se não passar, também vai assim mesmo. É um negócio meio esquisito, irmão. Gente, não faz isso não. Compra um perfuminho cheiroso, né? Uma coisinha cheirosa. Também até o perfume. Até o perfume você tem que vigiar, sabia? Uma vez meu marido comprou um perfume, que eu gosto de perfume forte. Meu marido comprou um perfume forte. Rapaz, ele tomava banho de perfume. Quando ele me abraçava, porque eu era baixinha, eu batia aqui acima do meu dedo. Quando uma vez ele me abraçou, entendeu? Tinha que vigiar também. Às vezes toma banho de perfume forte, não é
eu não gosto de perfume forte, mas se o perfume é forte, você não toma banho, põe em pouca quantidade, o seu troço já é forte, né? Aí você tá lá na esquina e você está sentindo o jeito. Ah, não, eu gosto assim de passar perfume. Lá do lado de fora dá para sentir o cheiro, mas quem te abraçar vai ficar sufocado. Porque lá do lado de fora a pessoa está sentindo, imagina a pessoa que abraçar você. A coisa é séria, então até isso tem que vigiar. Se uma pessoa é casada, tem que ter esses cuidados, irmão. Entendeu? Se ajeitar bonitinho com o marido, com a esposa, tem que fazer as coisas legalzinhas. Ah, mas não tem tempo de arrumar todo, não, mas de vez em quando você tem que fazer um agradozinho. Glória a Deus. A mesma coisa também é marido. Tem marido que não consegue sair de casa de jeito nenhum, sabe? Vai se colar dentro de casa. Gente, o marido, de vez em quando, tem que chamar a mulher, amor, vamos tomar um sorvete, vamos almoçar fora, jantar fora. Deixa os filhos em casa. Sabe por quê? O casal precisa ter um tempo para eles dois, só eles dois. Às vezes tem coisa que a mulher quer sentar, conversar só com o marido, num lugarzinho reservado. Aí a gente vai para o quintal, irmão, mas a mulher está cansada de ver o quintal, vai para um lugar, tomar um sorvete, vai ter um lanche também. E a pessoa tem que ver gente. Aí tem que ter esse momento só deles dois, gente. E se estraga muito o relacionamento. Às vezes, na época do casamento, na época do namoro, saía. E hoje eu vou levar ela para o cinema, a gente vai ver um filme legal. Eu vou levar ela no shopping para a gente tomar alguma coisa lá, tomar que seja um refrigerante, um suco. Entendeu? Aí depois que casa, não precisa mais não, vai ficar todo mundo dedicado para sempre. Gente, não é assim. Glória a Deus. Pastor, graças a Deus eu não saio, mas não proíbo ele. Ele pode ir para onde ele quiser. Ou ela por mim, não, mas o casal vai ter que sair junto. Entendeu? E tudo se encaixar na cabeça é meio complicado. Eu, depois que me convertia, eu e meu esposo, a gente saía. Você está entendendo? Tem família, não dá para você sair, direto. Você tem conta para pagar, tem família para sustentar, mas pelo menos de vez em quando a gente juntava. Ele lá em casa, eu até tinha estabelecido uma meta. Um dia eu saio com vocês, não foi? Eu e tua mãe saio com vocês. Aí depois é só eu e sua mãe sozinha. A gente deixava lá e aqui com a Natasha, comigo, e ia embora. A gente ia jantar fora, conversava, batia um papo. Tem que fazer essas coisas, pessoal. Então ele está dizendo aqui, se não sufoca, sabe? Cai naquela mesmice, na rotina. Vai naquela rotina, daqui a pouco vai esfriando. Semelhantemente, vós, mulheres, sempre sujeita ao vosso próprio marido, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Seja ganho como, pessoal? Sem? Mas aí a mulher não quer, a mulher quer discutir, quer debater, quer falar, quer lá não sei o quê. É só o seu exemplo, a sua obediência já é o suficiente. Você vai orando, está apresentando a Deus, aquela situação vai mudando. Considerando a vossa vida casta e temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro ou postura que veste. Porque às vezes a mulher pensa, tem mulheres, não é todas, mas tem mulheres que pensam que vai conquistar o cara só com a aparência. Mas aí se eu fizer isso, eu botar um shortinho, irmão, se você não tiver Jesus disse que sem mim, nada podeis fazer. E não é nem bom você conquistar uma pessoa só com a sua aparência. Daqui a pouco vai aparecer uma mais arrumada do que você, não é assim. Você tem que conquistar pelo amor, pela obediência à palavra, pela sua fé em Deus. Aí sim. Deus é amor, gente. Aí você obedece a Deus, Deus vai botar um amor no coração daquele homem por você, que ele só vai ter olhos para você. Você vai conquistar sem Jesus, só com a aparência, vai muito longe.
Que aí aquilo ali é as concupiscências da carne, é paixão, não tem nada a ver com amor, paixão passa. Daqui a pouco ele está apaixonado por outro, daqui a pouco ela está apaixonada por outro. Não é amor. Amor mesmo só por Jesus. Então Jesus está falando, você tem que ser ajeitado, mas você tem que ter um coração segundo o coração de Deus. É no interior, ele está falando aqui. Mas o homem coberto aonde? No coração, no incorruptível traje de um espírito que é manso e quieto. E às vezes tem mulher que não tem esse espírito manso e quieto. Tem mulher que é brigona. O negócio dela é arrumar problema. Entendeu? A mulher é brava. Aí ele está dizendo aqui, que é precioso diante de Deus. Que assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. E estava sujeita a quem, pessoal? Ao seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, das quais sois filha, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Pastor, eu tenho que chamar meu marido de Senhor. Irmão, isso aqui é um costume de antigamente. Não é legal você ficar chamando seu marido de Senhor, entendeu? Isso aí, lá antigamente, era Senhor, Senhora, entendeu? A pessoa, Senhora, me desculpa, Senhor, meu marido não dá, não. Esquece isso. Chama de gol, entendeu? Sei lá, meu docinho, qualquer coisa. Mas ele quis dizer que a Sara era o quê? Uma mulher obediente. Era uma pessoa mansa, quieta, obediente. Você vai vencer, a sua força está na oração. A sua força está na sua fé. Você tem garra. Você é um Davi dentro da sua casa. Você é um Gideão dentro da sua casa. O diabo não consegue destruir a sua família. Mas a pessoa em si, você vai tratar com amor, com carinho. Porque a nossa luta não é carne, nem sangue. Gente, eu vou te falar um negócio para você. Depois que eu me converti, eu conquistei o meu marido para Jesus obedecendo a palavra. Eu comecei a orar, jejuar, expulsar o demônio, mas eu tratava ele muito bem. Muito melhor do que eu tratava no mundo. Me tornei mais carinhosa, mais dedicada, entendeu? E ele começou a sentir diferença. Então, poxa, você está diferente, entendeu? Ele começou a perceber a diferença. Meu pastor falou isso para mim, Fabiana, a nossa luta não é carne nem sangue. A gente vai estar orando, jejuando, buscando a Deus pela libertação do Samuel. Mas você tem que ser, preste atenção, porque a pessoa que obedece o pastor e a pastora vai longe, sabia? Agora que não obedece, preste atenção como é que você tem que ser. Você tem que ser uma mulher muito alegre dentro da sua casa. Seja uma pessoa alegre. E Samuel, você dá bastante carinho a ele. Seja uma mulher muito carinhosa, muito alegre. E vai orando, vai orando. E ele vai despertar. Despertou. E se eu sou de Deus, eu não posso ficar. Ai, ele vai olhar e vai prestar atenção o quê? Essa mulher é doida. Entendeu? Porque a pessoa não sabe que tem um espírito agindo ali dele. Você está chateado com o demônio, mas ele não sabe, ele não entende direito do demônio, ele vai achar que você é mal-humorada. Entendeu? Você, sei lá, não é rancorosa, está me chateada comigo, está com os caras amarrados, ela vai achar esquisito, ela vai te achar estranho. Entendeu? Aí o pastor falou, não, Fabiana, você tem que ser uma pessoa, né? O Samuel tem que olhar você, presta atenção. Ele tem que querer o seu Jesus. Ele tem que querer desejar o Jesus que você tem. E isso ele vai querer através das suas atitudes. Está alegre, está brincando, entendeu? Se é uma pessoa carinhosa, extrovertida, ele vai olhar e falar, poxa, esse Jesus na minha vida. E aí eu comecei a colocar isso em prática. Entendeu? Até que um dia, claro que ele exagerou muito. Mas eu peguei um café para ele, sentei
mulher dele, ele falou assim, olha, e olha pro meu marido, gente, meu marido, para ele falar isso, não te falar não, alguma coisa sobrenatural aqui. Porque o meu marido, antigamente, ele falava para o pastor, gente, sabe qual é a mudança? O apóstolo Paulo, quando se converteu, eu lembro que ninguém acreditou. Quando Jesus me converteu, ninguém acreditou no começo, não, gente, nem minha família, ninguém, nem meu marido. Meu marido sempre que falou, pastor, ela está fingindo, pastor. Não conheço a Fabiana, não. Tadinha. Eu conheço ela, eu vivo ela anda, ela está fingindo. Eu volto para casa hoje, com ela vou jogar minha roupa tudo na meio da rua. Conheço ela. Entendeu? Ele não acreditava no dele. Aí, nesse dia, passou um tempo e tal. Ele falou assim: senta aqui na beira. Eu sentei na beira do sofá. Ele falou assim: olha, você mudou mesmo isso aqui. Você não está exagerando, não, porque eu sou seu marido, não. Mas sabe que hoje em dia eu vejo Jesus em você? Ele falou isso para mim. Mas é por causa da minha atitude. Não é palavra. Não adianta, eu mudei. Não é isso, não. Você realmente tem que demonstrar Jesus para a pessoa. Você entendeu? Aí aconteceu isso. Então ele está falando aqui, ó. Esperavam, né? Porque assim abornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Não? Elas faziam o quê? Elas esperavam em Deus. Elas iam a Deus, nem pastor, não deixavam de fazer essas coisas, não. Aí ele está dizendo aqui, como não, gente, já foi, né? No 7. Aí agora o conselho aqui é para o marido, presta bem atenção. Igualmente, vós, marido. É isso que eu estou falando. Da outra vez que aconteceu, isso me ligou um pouco. Então, então ele está dizendo aqui, ó. Igualmente, vós, maridos. É o que, pessoal? Plural, não é isso? Vós, marido, coabitai com ela. O que é isso, pessoal? Você vai viver com a sua esposa. Com o quê? Com entendimento. Vamos dar uma paradinha aqui? Ah, mas eu vivo. Não, você tem que procurar entender a sua esposa. Deixa eu explicar o negócio. Você vai comprar uma televisão? A televisão vem com o quê? Um manual. Para você aprender a mexer nela. Correto? Você vai comprar um liquidificador, você vai comprar um rádio, sei lá o que você vai comprar. Qualquer aparelho que você compra, geralmente vem um aparelho. Mas você tem que aceitar, você tem que ir pelo manual. Você está entendendo? Tem que coabitar com a mulher com entendimento. Você tem que pedir sabedoria a Deus para você entender a sua mulher. Você sabia que o homem e a mulher, eles são opostos? Eles não são iguais. O homem e a mulher, eles só conseguem viver juntos, se entender, né? Claro que não existe relacionamento perfeito. Ah, mas se entender o resto da vida. Não, casamento tem obstáculos. Casamento tem desafios. Tem coisas que vocês passam juntos, que vocês têm que pedir muita sabedoria. Podem ter algumas coisas em comum, mas eles não são. Por exemplo, a mulher. A Bíblia diz que a mulher é um vaso mais frágil. Ela não é que é só impulsa, não. Sentimentalmente, a mulher é mais sensível do que o homem. Você entendeu? A mulher é um pouco mais sensível. Então, o homem ele tem que pedir sabedoria a Deus para entender ela. E ela para entender ele em tudo, no dia a dia, na parte do relacionamento íntimo. E tem um que não entende a mulher no relacionamento íntimo, não. Tem um que acha que a mulher é igual a ele. E não é. A mulher tem uns pontos diferentes. Aí a mesma coisa é a mulher. Né? Então, tudo isso a gente tem que
Hã? É isso, você tem que conhecer o outro, procurar pedir sabedoria de Deus. Gente, a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne tudo, sabia disso? Se você for uma pessoa, eu orava a Deus, Senhor, me ajuda a entender o meu marido. Me dá sabedoria para me lidar com ele. E ele também passou a pedir isso, a gente orava junto e pedia. Tinha coisas que eu entendia ele antes dele falar. Eu fazia, ele, ué, amor, não é possível. Eu falei, como é que você sabia disso? Não, gente, que isso? Eu estava pensando nisso hoje, mas porque Deus começou a dar aquela afinidade, aquela sabedoria. Jesus disse em mim, nada podeis fazer, você tem que pedir sabedoria a Deus. Hã? Sim ou não? Hã? É isso. Amor não é palavras, é atitude. Mas a mulher, de vez em quando, ela gosta de ouvir uma coisa diferente. Você já reparou que a mulher gosta de ser elogiada desde criança? Já reparou? A Maria está com 2 anos. Aí, a mãe dela, não sei o que foi fazer lá nela, lá no no cabelo. Não, a mãe dela foi eu acho que foi salão, que ela foi fazer aquele negócio de cílio, tem, esse coisa de cílio que a gente coloca agora. Maria abriu mão terreno e queria botar cílio. Olha só! Aí que viu a mãe fazendo, criança demais. Aí a moça falou assim, vou botar uns colinhos de criança nela, só para ela não chorar. Aí a mãe dela, não sei se vocês viram, ela filmou, ela botou lá. Aí colou nos próximos rosas assim. Aí a Fernanda, tá bonito, tem que ver o chakra lá, assim, piscando assim, toda feliz, toda se rindo, que a mãe dela disse, tá bonito, piscando assim. Sim, Rosinha, a mãe dela falou, ela saiu dali batendo vento, levou o cílio e levou. A menina gosta de se elogiar desde pequenininha. Já reparou isso? A criança, a pessoa fala, ai, que princesinha, que bonequinha, fica toda feliz, né? E às vezes a mulher cresce, tem lá o seu marido, que agora a pessoa não leva um elogio. Você entendeu? Ela não chega, ela vai lá, faz o cabelo. Também se fizer ou não fizer a mesma coisa, o cara não chega para, poxa, não tá comigo. Entendeu? O casal ele tem que ter esse carinho um com o outro. Entendeu? O homem, às vezes, tem homem que não dá opinião na mulher. Porque às vezes a mulher não aceita. Quer ver o negócio? O meu marido, quando estava vivo, quer ver acabar com ele e falar assim, cortar meu cabelo. Eu não cortava o cabelo por causa dele, só parava. Não era? Deus me falasse cortar esse cabelo. Mas eu respeitava a opinião dele. Ele ajudava a cuidar do cabelo, ele comprava o creme. E tem coisas que a Bíblia diz que a mulher deve cuidar de agradar o seu marido. Tem mulher que não aceita. O cabelo é meu, o problema é meu. Gente, não é assim não, gente. Você está entendendo? Às vezes a mulher vai dar uma opinião na roupa do cara, às vezes não dá. Poxa, bota essa coisa que está mais bonitinha e tal. Aí ele ia lá. Hã? Uma coisa que meu marido não fazia, ele não tirava o bigode todo. Ele cortava o cabelo, o bigode, ele aparava a máquina, baixava, né? Ficava bem ralinho, mas não tirava tudo para tirar, porque eu não gostava. Aí, tá, você não gosta, eu não vou fazer não. E às vezes o casal não tem isso, o casal, sei lá, é estranho, o bigode é meu, o problema é meu. Gente, não é isso não, mas quem vai aproveitar? A Bíblia diz que o corpo da mulher pertence a quem? E do marido? Você não pode dar uma opinião, gente. É meio esquisito o negócio. Você está entendendo? Tem que ter Hello, Moto. um tem que procurar entender o outro, agradar um ao outro. Você só não pode agradar a pessoa no pecado. Bota um shortinho, fica de shortinho, vão lá para o shopping de short. Aí não. Até está te respeitando. Se a esposa dele tem que te
você respeitar, você está entendendo? Mandar você mentir, como a analista, a filha fez, aí é um pecado. Mas o casal tem que um procurar entender o outro. Eu sei lá, sabe? Eu acho que tem, mas não é muito fácil. Por isso que a Bíblia diz: confiar é querer entrar na porta estreita. Não é todo mundo que quer isso, não, gente. Meu marido se converteu, todo mundo chamava ele aí de pastor, ele foi salvo, foi pagode, foi na presença de Deus, mas eu também renunciei muita coisa. Eu tive que aprender a ser submissa. Nem todo mundo quer, não. Ninguém quer, tem gente que não quer, mas eu disse, a abelha é meu, o corpo é meu, o problema é meu. Tem gente que tá assim. E aí? Funciona desse jeito. Então ele estava dizendo assim, igualmente, vós, maridos, coabitai com ela, com o quê, pessoal? Com entendimento. Você precisa entender sua esposa, a esposa precisa entender o seu marido. Dando honra à mulher, não é isso? Como vaso mais fraco. Às vezes o homem é meio áspero, né? Por isso que tem lá, não sei se é adolescência, por ali está dizendo que o marido não deve se imitar com a sua esposa. A mulher é o vaso mais fraco. Mais fraco, modo de dizer, né? Às vezes tem pessoas que grossam, não sabem dar um elogio, fala de qualquer maneira, entendeu? Isso aí não é só marido e mulher, não, gente, é todo mundo. É seu irmão, sua irmã, sua tia, seu tio. Tem gente que tem resposta grossa, sabia? O negócio é esquisito. E lembra eu nunca mais esqueci daquele homem. Quem matou quem mesmo, Natália? O Caim. O Caim que matou o Abel, depois Deus falou assim, ô Caim, cadê teu irmão? Tu viu a grosseria dele? Eu sou o aguardador do meu irmão. Tem gente que é assim. Coisa séria. Tem gente que é grosso para responder o outro. Gente, faz isso não. Como que você vai estar dando o exemplo de Jesus? Já pensou se Jesus fosse desse jeito? Não? Então ele está dizendo aqui, ele disse assim, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós coerdeiro da graça da vida. Para quê, pessoal? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Vamos dar uma paradinha. O homem, quando ele não entende a mulher, quando ele é grosso, ele é áspero, sabe? Ele acaba impedindo as orações dele de subir, porque ele não agrada a Deus. Jesus mandou você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E outra coisa, eu tenho pregado isso lá, não sei quem anda vendo isso lá. A Bíblia diz o seguinte, que, claro, gente, às vezes você vem para a igreja, mas eu não estou fazendo isso, mas também Deus não está dizendo que você está fazendo, você tem que aprender, é para você nem fazer. Jesus disse o seguinte, que aquele homem que olha para uma mulher e a deseja no seu coração, já cometeu adultério com ela. Não precisa nem dormir com a mulher para estar pecando. O cara tem a sua esposa, e olha para uma mulher na rua, já pensa um montão de coisa, já pecou. Porque o homem e a mulher, eles só devem ter ódio um para o outro. Depois você vê lá no Cantares de Salomão, Cantares de Salomão fala sobre relacionamento íntimo, pessoal. Relacionamento íntimo de casal, Cantares de Salomão. Ou se você não achar um Cantares, tem Bíblia que está como? Cântico dos Cânticos. Você vai ver lá. Aquilo ali, tira um tempinho em casa e pega a Bíblia e lê o Cantares de Salomão. Você vai ver só. O homem ali e a mulher de Jesus, você só tem que ter ódio para a sua esposa e para o seu marido. É pecado você olhar
ganhar dinheiro aí, rapaz, ou o cara olhar a outra mulher, é pecado. Coisinha de celular, esse papo celular para a mulher lá à vontade, Jesus mora em nós, gente. Ou vice-versa, o homem. Às vezes a mulher está lá, o cara discute, não. Exclui isso, sai fora disso, é um pecado. Glória a Deus. A Bíblia diz que venerado é o leito, né? Matrimônio sem mácula e sem mancha. O relacionamento íntimo do casal não pode ter pecado. Por que não pode ter pecado? Porque isso é um ato de louvor a Deus, sabia? Quem sabia disso? O relacionamento íntimo do casal, quando eles estão se relacionando lá, eles se tornam um só na mão de Deus. Isso é um ato de louvor a Deus, quando é dentro do matrimônio, do casamento. Por isso que não pode ter pecado. Entendeu? O senhor está ali, não está pensando na Geraldinha. Está lá, está pensando no Getúlio. Irmão, não pode não. Você tem que estar amando a pessoa que está com você. Entendeu? Tem que pular fora dessas coisas. Cuidado com esses troços de tentação, porque o mundo está cheio de tentação. A esposa está lá direitinho, arrumadinha dentro de casa, o marido sai ali, é fácil você ver um pelado, está pelado. Hoje em dia o pessoal anda tudo pelado, você é índio. Sério? Mas tem índio, o pessoal anda tudo pelado. Você tem que vigiar para não pecar, irmão. Cuidado com seus olhos. Lembra que Jesus falou? Se seu olho te faz pecar, arranca o seu olho. É melhor você ir sem olho, entendeu? Para o céu do que você ir com os dois olhos na voada. Tem que vigiar. Pode dar aparência do mal. Glória a Deus. É isso. Quanto mais você tratar a sua família bem, se for uma pessoa amorosa, você vai se dar bem. Glória a Deus. Com Jesus, é isso que a gente tem que fazer. Obedecer. É melhor do que sacrificar. Sacrificar o casamento, sacrificar sua saúde, sacrificar suas bênçãos. Glória a Deus. Eu não tenho interesse nenhum de casar, mas se eu casasse, eu ia ter que obedecer a Bíblia, pessoal. Se submissa o marido, obedecer direitinho, não ia ter para onde correr, ia ter que ser desse jeito. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Amém? Por isso que eu falo, o pessoal que está solteirão, solteirona, por isso que eu falo, o pessoal que está solteirão, solteirona, gente, fica com pressa, desesperado para casar, não. Espera no Senhor, gente. Você está num bom momento da sua vida. Poxa, que casar, não tem. Vou separar, que eu não aguento. Tem isso, não é separação, não. É até com a morte. Não separe. Porque o casamento com Jesus abomina o divórcio, tá? Agora você vai ter que arcar com a sua responsabilidade, vai ter que fazer o negócio direitinho. Glória a Deus. Quando eu e meu marido casou, meu marido falou, agora é para sempre. Eu falei, para sempre. Entendeu? Não tem como escolher. Glória a Deus. Então, aproveita. Para quem vai viver uma vida inteira junto, você que está solteira e solteira, aproveita a sua época da mocidade, para aproveitar o seu momento com você mesmo. Não? Os pessoal quer casar, não pode dizer que não, senão vai arrumar problema com o marido com a esposa. Tudo bem que é bom ser casado, mas eu vou comprometer a Aline, porque a Aline, você é casada, né? É bom você casar, mas você sente falta da época que você era solteira? Assim, porque a pessoa que casa sempre tá boa, naquela época eu ia lá, não tinha nada pra fazer, jogar as pernas pro alto, entendeu? Não tem fio. Sorvete era só pra você, agora se sobrar é pra você, se sobrar. Não, eu fico lembrando da época que eu podia. Não, graças a Deus, família é uma bênção, mas eu fico lembrando que esse picolé, caramba, eu comia aqui sozinho.
mandar por dois, tá? Pega seu picolézinho. Não, muita coisa. Aproveita a estação, né? Cada estação é um momento da vida. Vamos orar então em nome de Jesus? Amém? Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, nós viemos agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Eu aproveito essa oportunidade, ó Pai, para abençoar todos os casais, todas as famílias. O Senhor é amor, como nós aprendemos aqui hoje. E dentro do lar dessa pessoa, haja bastante amor, bastante carinho, ó Pai, bastante comunhão do Teu Espírito Santo. E Pai, que tudo venha dar certo na vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, aquela pessoa que ainda não é convertida, Deus, que o Senhor possa despertar aquela pessoa para a sua palavra, que o Senhor possa, Pai, estar abrindo entendimento do coração, possa estar mudando a mente, o coração, a alma, o espírito, Pai, e essa pessoa consiga ser a alma dela, que nós, cada pessoa que consiga ganhar a alma dela sem palavras, mas com a nossa atitude, com a obediência à sua palavra, Pai. E o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, comece a convencer a pessoa, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu estou abençoando cada família, paralisando toda a ação do mal e exigindo que saia do casamento, da prosperidade, do espírito, da família, em nome de Jesus. Pega tudo que é teu, sai, não volta mais em nome de Jesus. Oh Deus, eu peço também que o Senhor receba dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse: os que me honram, eu honrarei. Honra cada pessoa, Pai, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém? Gente, a Natasha que estava me lembrando aqui, perguntando quem vai poder fazer. Decidiu orar com vai fazer amanhã. Vai limpar para quê? Você? Porque ele vai limpar amanhã, para quinta-feira a gente poder estar. Sim, pessoal. Quem puder ofertar um pouquinho do seu tempo para vir dar uma limpadinha, uma limpadinha, não, faxina não. Uma limpada, não é nem limpadinha, nem faxina, uma limpada, entendeu? Aí, ver quem vai poder vir, para poder organizar o horário, se vai vir de manhã, se vai vir de tarde, se vai vir no meio-dia, se não vai vir. Amém? Glória a Deus. Gente, deseja um bom dia, todo mundo. A lista também já estava na agenda, pessoal, a lista do Dia das Mães. Quanto mais rápido a gente poder decidir o que vai levar, o que vai trazer, é melhor. Porque aí a Rosa, a Natasha, ficou por cima da hora. Elas já estão, Deus já está abençoando, está ofertando o tempinho delas para se disponibilizar de fazer, de preparar. Então, para não dar muita correria para elas. Amém? Glória a Deus. E Deus abençoe aí, tá? A Rosa, a Natasha, o pessoal que está organizando e também o pessoal que está colaborando aí. Deus abençoe a todos, tá? Recompense, em nome de Jesus. Gente, vamos na paz do Senhor, um domingo abençoado, em nome de Jesus. E até mais tarde, em nome de Jesus, amém? E Deus abençoe.